Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Que bom que você está conosco nessa noite. Eu creio que nós teremos um tempo muito especial nessa noite. É uma alegria muito grande para mim, um privilégio de poder estar com a minha mãe hoje. Hoje vocês vão conhecer um pouco a história da minha mãe, uma história de superação, uma história de perdão, uma história de fé. Se hoje nós estamos aqui, ela tem uma família constituída, porque muito nós devemos a ela, a sua dedicação e a tudo isso. Mas antes de nós iniciarmos esse tempo, essa conversa gostosa, nós vamos fazer uma oração. E para essa oração, eu quero convidar minha irmã para fazer essa oração. Ela então estará orando por esse tempo, em nome de Jesus. Boa noite, Lilian. Boa noite, mãe. Boa noite. Então, vamos Senhor, orar. nós te louvamos. Senhor, nós te louvamos por este dia. Que alegria termos nossa mãe aqui e quanto ela é preciosa para nós. E que alegria, Senhor, poder ouvi-la nesta noite. E quantas pessoas vão poder ouvir desta pessoa que é a nossa mãe, de quanto ela tem a oferecer através do seu exemplo de superação, de perdão, de amor e de fé. Que o Senhor a use mesmo, Senhor, e fale aos corações, porque nós precisamos a cada dia vermos pessoas que realmente são comprometidas com o Senhor e amam ao Senhor acima de todas as coisas. Nós te louvamos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, meu querido, minha querida, que estão nos acompanhando agora, compartilhe esse vídeo para que o maior número de pessoas seja alcançado por essa mensagem tão especial de transformação, de mudança de vida, de superação. E eu quero começar essa nossa conversa com um texto, mãe, que está lá no Salmo 127, dos versos 1 até o 3. Salmo 127, de 1 ao 3. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Mãe, boa noite. Obrigado por estar conosco. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estou muito feliz por estar aqui para poder compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Amém. Mãe, quando eu resolvi convidá-la para estar conosco, eu me lembrei e comecei a recordar de todos os valores que a senhora nos transmitiu nessa caminhada desde pequeno. E quando a gente conhece um pouco a sua história, a gente descobre que foi a ação de Deus que fez com que tudo isso caminhasse para o bem. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero hoje que os irmãos conheçam um pouco da sua história, para que depois eles possam tirar lições para suas vidas. Talvez alguém esteja nos assistindo hoje, esteja passando por situações semelhantes, muito difíceis, na família, de uma família disfuncional, de abandono, de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão. E eu creio que esse seja um momento da gente tirar algumas lições disso. Mãe, a senhora teve uma infância bastante difícil. A sua infância, a senhora se lembra no início de quando você era criancinha, como que foi essa situação toda da sua família no início? A lembrança que eu mais tenho é que quando eu tive que separar da minha mãe, dos meus irmãos, minha tia foi me buscar, a gente morava em Botucatu, e minha tia foi buscar, vim eu e meu irmão João. Eu lembro eu chorando o caminho todo. Então foi assim, chegar numa nova casa, uma nova adaptação, foi bem difícil para mim. Uma casa que não tinha criança, só tinha adultos. E minha avó era uma pessoa assim muito boa, mas ao mesmo tempo muito enérgica. Você tinha quantos anos? Eu não tinha 4 anos. Eu devia ter uns 3 anos por aí. E o seu pai já havia abandonado a sua mãe nessa altura? Já, quando ela foi me buscar, meu pai já não estava mais com a minha mãe.
Minha mãe teve que ir morar numa fazenda, trabalhar de empregada. Como ela tinha meu irmãozinho que era pequeno, acho que não tinha nem um aninho ainda, minha irmã foi junto para, quando ela olhava o menino, minha mãe trabalhava nessa fazenda. Então ficaram 2 irmãos com a sua mãe e os outros foram Os espalhados. outros foram dar, assim, familiares acolheram. E a senhora foi uma dessas, que eu Eu vim creio para que... casa da minha avó. E você veio morar com alguns primos, não é isso? Não, eu morei na minha avó, não tinha primo ali. A gente se encontrava no domingo. Assim, referência de irmão, assim, na infância eu não tive. Eu convivia com a minha prima Cleusa e com a minha prima Maria José, que a gente chamava ela de Ieia. Aham. E nesse tempo todo, a senhora passou momentos difíceis porque não via a mãe, tinha saudade, muita saudade da mãe? Tinha saudades. E o pai, eu não lembrava dele. Eu só o cheiro. Tem um cheiro que até hoje, quando eu sinto, eu lembro dele. Que ele trabalhava na usina, na área de manutenção, de carro, oficina, lá dentro da usina. Então, ele vinha com aquele cheiro para casa, foi o cheiro que eu guardei. Então, até hoje eu lembro desse cheiro, assim, quando eu sinto o cheiro, eu lembro dele. Nesse período de infância, a senhora teve um tempo de bastante privação, né, de bastante limitação, de dificuldades na questão financeira, né? Tive sim, a minha avó dava, na medida do possível, ela dava o essencial, mas o que uma criança quer é muito mais. Quando chegava Natal, eu não tinha presente, eu via todas as vizinhas ganhando presente, eu não ganhava. Então, é uma coisa que eu me sentia frustrada e sentia frustrada na escola, porque hoje em dia se diz bullying, né? Mas naquela época eles faziam isso com a gente. Filhos de pais separados, eles eram assim, meio que deixados de lado, tanto pelas professoras como pelos alunos. Então, além de sofrer as privações em casa, você sofria com a questão do bullying ou da gozação, da zombaria das pessoas na escola. E como que eram os dias dos pais, das mães na escola? Eu chorava, né? Porque não tinha eles perto. E assim, umas 2 tias que marcaram bem a minha vida, assim, que foram presentes, foi a tia Mercedes e a tia Gertrudes, que foram bem presentes na minha vida. Que são filhas dessa sua bisavó? Filhas da avó Lázara, que é que me criou. Essa avó Lázara, mãe do meu pai, é avó paterna. E nesse tempo, nessa época, a senhora a maneira de correção dessa época era uma maneira muito difícil, né? Não era vara, não, era borracha do quintal mesmo. E às vezes a gente nem compreendia o porquê estava apanhando, não é verdade? Que acho que eu era muito nervosa, acho que devido a tudo que eu passei, então eu respondia. Era responder, apanhar. Até quanto de 3, 4 anos, até que idade a senhora morou com a sua bisavó? Eu saí com a minha avó, eu saí da casa dela para casar. Ela foi assim, ela me deu tudo que eu podia, tudo que ela estava no alcance dela. E ela entregou eu para o seu pai no casamento. E deixa eu fazer uma pergunta agora aqui. Nesse tempo que a senhora morou com a sua bisavó, a senhora tinha contato com alguma forma de fé cristã? Iam a alguma igreja católica ou não? Não, às vezes eu ia na missa, só que eu não... A sua avó era católica? A minha avó era católica, todo mundo era católico. Só que Deus já tinha um plano na minha vida. Eu ia para a casa da minha bisavó, que era a mãe da minha avó, e de lá, na rua da casa dela, todo domingo tinha um lugar que vinham os missionários na Igreja Batista. E eu fiquei sabendo que havia uns missionários americanos. E a primeira história da Bíblia que eu ouvi falar foi sobre o pastor que vai atrás daquela ovelha que está perdida. E foi, sim, uma coisa que chocou muito. Sempre eu fiquei com aquilo na cabeça, que existia um Deus. Então eu pedi que, se esse Deus existisse, que minha vida pudesse ser mudada. Eu sempre, mesmo sem saber o que era fé, o que era tudo, eu pedia.
Você pedia isso. Mas você pedia, mas ainda não tinha recebido. Ou seja, Não, começou um trabalhar de Deus no seu o coração. trabalhar de Deus na minha vida. E o tempo foi passando, a senhora chegou na sua adolescência. Eu tenho uma foto aqui que você não está vendo, mãe, que a senhora não está vendo, mas pessoas que estão nos assistindo. Uma foto da sua mãe com seus irmãos. Você me disse que é no casamento da sua irmã mais velha, Maria Eunice, né? É. E como eram esses encontros dos irmãos quando eles se reuniam? Esses encontros, eles eram raros, que a gente quase não se via. No casamento dela, deu para colocar todo mundo ali, né? Eu tinha 15 anos nessa época. Esse relacionamento de irmãos também, por conta dessa separação, Não, nunca tive. era muito difícil, assim, né? relacionamento de mãe, de pai, de irmãos, eu não tive. Tenho agora, né? Sim, sim, mas naquela época Os meus não. irmãos. Não. Ou seja, aquele afeto, aquelas brincadeiras entre irmãos, você não tinha isso, porque eles estavam cada um num lugar, né? Cada um foi para um lugar e a gente não se encontrava. A sua mãe, a senhora via qual era a frequência que a senhora via sua mãe? Olha, no começo eu demorei para ver. Acho que porque se ela viesse, tanto ela ia sofrer, como eu também. Eu ia querer ir com a minha mãe. Depois de um tempo, ela veio para morar na casa de um tio meu. E a Marionice veio junto. E eu sei que depois a Marionice foi morar com outro tio, que era irmão do meu pai. Foi que ela saiu de lá para casar também. E foi nessa foto aí o casamento dela, né? Ao casamento dela. E você tem lembranças de flashes da sua mãe visitando você? Não. Eu lembro de uma vez que eu fui na casa desse tio e eu vi minha mãe lá. Mas você sabia quem era sua mãe, mesmo ter saído pequena? Eu sabia quem era. Sabia. E eu sei que mais à frente Deus tratou isso, mas nesse momento dessa infância, a senhora levava muitos traumas, né? Muitas dores aí, né? Talvez incompreensões do porquê disso tudo, porque uma criança não entende as coisas, não é verdade? Depois que eu fui crescendo mais, eu questionava a Deus, por que aconteceu isso comigo? Tantas crianças tinham pais, mães e eu não. Apesar de eu ser bem cuidada na casa da minha avó, ela dava o amor como ela podia dar. Porque ela também teve uma vida muito triste. Então, o que ela tinha que passar, ela passou, mas eu sentia falta disso. Sentia falta, que mais à frente a gente vai entender um pouquinho. E aí o tempo foi passando, a sua irmã se casou, você estudava num colégio próximo da casa da sua avó? Estudava, bem próximo. E foi no colégio que você conheceu meu pai ou não? Eu conheci seu pai realmente um dia, porque eu tinha uma tia minha que namorava um rapaz que era da igreja presbiteriana independente, que era o tio Géser. E às vezes eu ia no culto lá com a minha tia. E um dia teve um culto na minha casa, que era aniversário da minha tia, e seu pai veio e foi a primeira vez que eu o vi. Então eu senti como que era ele mesmo, que ia ser meu. Sua cara metade. Mas eu era muito nova ainda, que ia ser meu par. Você tinha quantos anos nessa idade? Acho que eu devia ter uns 14 anos, por aí. A senhora enxergava a possibilidade do casamento como um escape dessa situação difícil que a senhora vivia? Ou não? Não enxergava assim, não. Mas a senhora imaginava ou sonhava eu imaginava que um casamento perfeito? A única coisa que eu tinha medo no caso, né, eu casar e ter um casamento como minha mãe teve, ter um filho, separados, tudo. O meu sofrimento era esse. Então era ter aquela insegurança. Aí você conheceu esse rapaz aí de olhos claros, né? E Tocou meu casar coração. com ele. Então a gente namorou, casou, foi um presente de Deus. E graças a Deus. A senhora entrou, eu sei, isso é natural acontecer, entrar num casamento com uma situação tão difícil que a senhora passou na infância, um histórico tão difícil de crises, de às vezes incompreensão de algumas situações, a senhora trouxe isso para o casamento, não é verdade? Trouxe. E o seu casamento, a sua celebração de casamento, foi uma celebração diferente,
Porque, pelo que a senhora me disse, o seu pai não pôde ir, ou não foi. Meu pai Aham. não veio, ele veio na véspera do meu casamento, ele esteve na casa da minha avó, trouxe um presente, falou que ele não estaria presente, porque ele não queria impedir que minha mãe e meus irmãos fossem no casamento, que se ele tivesse, podia impedi-los de ir, né? Aí, afinal, houve um desencontro, pelo que eu entendi, e nenhum Teve um familiar foi seu. desencontro, no fim não foi ninguém. Então eu entrei com um primo meu que me levou até o altar, o José, e não tinha ninguém. Estavam meus tios, filho da minha avó que me criou, estavam todos, e tive o carinho deles ali. A avó estava. A avó estava. Meu sogro, minha sogra, tudo. Sim, eu começo a imaginar aqui, eu pensando e me colocando no lugar da senhora, foi um dia triste para a senhora nesse sentido, né? Foi. Você vê a foto de eu entrando na igreja, as primeiras fotos, quando eu entro, você vê que eu estou com o ar bem fechado, assim, de triste, né? Eu só fui mudar o semblante quando eu vi uma sobrinha do Paulo, a Loíde, que ela brincou comigo, daí eu dei o primeiro sorriso. Porque eu imagino você entrando. Primeiro, normalmente uma noiva entra com o pai. Você não entrou com seu pai. Não. Aí você entra e procura por seus irmãos e pela sua mãe. Você não sabia o que aconteceu, houve um desse desencontro, aí você não os vê. Aí eu acho que a dor fica maior, porque Nossa, foi muito difícil para mim. Eu segurei a barra até no almoço, que teve um almoço, tudo. Depois meu tio foi nos levar até Bauru para pegar o ônibus. Eu sei que eu chorei uma boa parte do caminho. E eu fico imaginando que, por outro lado também, os seus irmãos também sofreram por essas privações. Ah, com certeza. Porque eles também foram separados, né? Foram. E minha mãe, nisso daí, mais sofreu também. A gente não tem noção do sofrimento que a sua mãe teve, às vezes sozinha, distante dos filhos, que foi obrigada quase que... Foi obrigada a dividir os filhos, a vida separar. Dos filhos, né? Aí aparece um personagem, mãe, que eu acho que é um personagem muito especial na sua vida, e está aparecendo na tela dos irmãos aí, atrás da senhora, no dia do seu casamento, tem um rostinho muito bonitinho ali, com um sorriso, que eu me emociono quando eu falo. O meu avô, né? Ele é muito especial para mim. E como ele foi o pai que eu não tive. Uhum. Ele foi o pai que eu não tive. E como ele te tratava, mãe? E tratava como filha. Ele te levou a conhecer mais a Jesus, né? Levou. O dia que eu aceitei Jesus, ele estava comigo. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Você foi bem recebida pelos seus... Fui bem recebida na casa da minha sogra. Eles me receberam muito bem. Foi amada. Minha cunhada Edi foi a que teve sempre presente na minha vida, a mais próxima, né, que morava ali, então era mais próxima da gente. Sim. O vô era um exemplo, eu conheci ele muito pouco, eu era muito criança quando Deus resolveu levá-lo, mas o pouco que eu lembro era um homem de muita fé. Ele era um homem de Deus. E foi muita uma referência para a senhora ali, né? Para mim foi uma referência. A senhora casou nova e logo já teve uma primeira filha. Vocês eu casei o dia que eu fiz. Eu casei no dia que eu fiz 20 anos. Então era bem nova. E vocês se casaram e foram morar em Garça, né? O Paulo já trabalhava. O pai já morava em Garça, trabalhava lá. Daí nós fomos morar lá, moramos 4 anos lá. Certo, e aí o avô visitava a senhora lá, né? Aí quando a gente não vinha, ele ia. E todo mês, quando eu fazia o pré-natal, ele ia de ônibus até lá, vinha me buscar, trazia até Bauru, no médico, depois voltava me levar de volta para casa. Um vozão, né? Não, um vozão, um paizão mesmo. Seu paizão, no seu caso, um pai. E foi numa dessas vezes em Garça que a senhora entregou sua vida para Jesus, não foi? Foi. Ele saiu de manhã, foi na feira e viu. Dia? Eu lembro, ele foi na feira de manhã e ele falou: tem um trabalho especial numa igreja agora à tarde, você não quer ir? Eu falei: eu quero. Daí eu fui. E eu lembro até hoje o texto que
que o pastor pregou, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, lá em Romanos 3, 23. Então, foi um texto assim, foi o texto que marcou a minha vida. E eu pude aceitar Jesus, ali entregar a minha vida para Jesus. Ali Deus trabalhou muito na minha vida. A senhora morou, depois a senhora me ganhou também, né? Eu nasci ainda em Garça. Depois, né, logo quando eu nasci, faleceu a minha avó, não é isso? A mãe do meu pai. Ela faleceu o ano que você nasceu. Foi um período difícil para vocês, eu acredito, principalmente para o pai, né? Foi um período muito difícil. Porque nesse meio de tempo também, quando minha sogra faleceu, meu irmão caçula sofreu um acidente e faleceu com 18 anos. Nessa mesma época? Nessa mesma época, então nessa época eu tive a minha primeira depressão. Isso que eu ia perguntar. Quando a senhora teve a primeira, a Lilian, que esteve conosco orando agora há pouco, ela está aí do seu lado, eu imagino, porque a senhora não teve referência de mãe, de pai presente, uma família totalmente disfuncional, e eu imagino como foi o desafio seu, de repente, uma criança no colo, uma mãe, e qual que era o sentimento que você tinha com aquela criança no colo? É lógico que era de amor, mas teve aquela dúvida, o que fazer? Era uma mistura, assim, de amor e ao mesmo tempo de medo, de não saber cuidar, porque eu morava em outra cidade, longe de todo mundo. E graças a Deus, Deus preparou uma amiga para mim lá, a Maria Luísa, que ela e o esposo, eles foram muito amigos da gente, e ela me socorria nas horas difíceis, que eu perguntava para ela o que eu tenho que fazer, porque eu não tinha explicação nenhuma, não tinha convivido e não tinha vivido isso. Não aprendeu a ser mãe, né? Não aprendi a ser mãe. Aprendeu na prática. Na prática. Na prática. E daí nós... Daí a Lília não tinha 2 anos, você nasceu. Eu nasci, eu já veio 2 de uma vez, né? 2 de uma vez para cuidar, numa cidade longe. E aí, obviamente, as crianças têm problemas de saúde, tudo. E eu imagino como foi a correria longe de todos os familiares, porque estava em outra cidade. E eu bem novinho, com acho que 1 mês e pouco, a avó faleceu, né? E a senhora me disse também que seu irmão faleceu. Faleceu nessa época também. Foi uma fase muito muito difícil, porque seu pai estava sofrendo pela perda da mãe dele, né? E eu sofrendo com a coisa tão estúpida, com a perda dela também, e com a morte tão estúpida do meu irmão. Porque nesse meio tempo, minha mãe sofreu muito, porque ele era o caçula. Minha mãe ficou doente. Com ela, né? Ele foi o primeiro, foi o que ficou com ela, o que mais conviveu com a minha mãe foi ele. Então foi uma época muito difícil para mim. Então vocês, depois de algum tempo, voltaram para Lençóis. Eu voltei para Lençóis quando você ia fazer 2 anos, né, bem? Acho que 2 anos. E aí, eu tenho uma foto agora aqui, uma foto emblemática aqui, porque a senhora está no centro da foto e está de um lado, do seu lado esquerdo, a bisavó, minha bisavó, a sua avó, e a sua mãe do outro lado. E está aparecendo só a minha cabecinha ali, né? Como eram esses encontros da avó, da bisavó, com você? Eles eram bons, porque a minha mãe sempre ela foi muito querida pela família do meu pai. Então, todas as minhas tias, minha avó, tudo gostavam muito da minha mãe. Então, esse encontro aí foi uma vez que nós fomos numa barraca e deu certo da gente levar as duas. Era a barraca do banco, eu acho, né? Acho que foi na barraca do banco, sim. Aquela para lá da São Judas, seguindo reto lá. A primeira barraca que o banco teve. Eu me lembro disso. Eu me lembro, aliás, dessa época aí. Nessa época, a avó, as duas estavam saudáveis, estavam bem, né? E elas se davam bem. E é interessante a gente pensar nisso tudo, né? Que, apesar de tudo, nesse tempo a senhora já tinha entregado sua vida para Jesus, já tinha uma outra visão de vida. Deus já estava trabalhando no seu coração, né? Foi um trabalhar, assim, vários anos. Porque você fica com muita sequela. Era uma pessoa muito brava, não tinha paciência com nada. E eu não gostava de agir como eu agia. Muito brava, muito nervosa. Eu não me sentia bem em ser assim. E eu sempre pedi muito para Deus que eu não queria ser desse jeito.
Aham. E chegou o momento que Deus, graças a Deus, me ouviu e trabalhou na minha vida. Nesse tempo, nós tivemos uma época, eu me lembro disso, que a avó, a sua mãe, foi morar com a gente, né? Foi, ela morou comigo, com a gente, sim. Foi um período bom, porque foi a primeira vez que eu pude conviver com a minha mãe, né? Ter ela ali perto, cuidar dela. E que vocês conviverem com vó também. Que A vocês não única, a sabiam que era única avó. avó que eu convivi foi com ela, porque os avós paternos faleceram bem cedo e o avô eu vi uma vez só, que eu me lembre. Então eu sei que a avó deixou marcas profundas, principalmente na vida do Felipe, o mais novo, né? É, Porque ele era grudado com a avó naquele tempo. ele era o xodó dela. Foi um tempo bastante especial. Eu Foi. posso dizer que eu tive um convívio com a minha avó, né? Eu acho que as pessoas que nos assistem e têm avós, aproveitem esse tempo Tem que com avós. valorizar. Valorizar os avós que tem, enquanto você tem perto, porque um dia eles não vão estar mais aqui. É Então a gente muito tem que. especial. É, Nossos filhos, né, têm a experiência de ter os avós presentes, graças a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Aí eu tenho aqui, mãe, uma foto dos seus dois irmãos que ainda estão, que estão vivos, né? A senhora, a sim. Maria Eunice no meio e o tio Norival. Nesse tempo, nesse caminhar dos anos, a senhora perdeu seus irmãos, né? Perdeu, o primeiro foi aquele mais novo, depois foi o Toninho, né? Depois foi o João. Depois foi o João, que não faz muito tempo. É. Todos com família constituída, graças a Deus, né? E como era, e agora como são os encontros seus com seus irmãos agora? A gente tem um convívio bom. Eu, a Marionice, o Norival, a gente agora, por causa da pandemia, está sendo mais difícil ir na casa do Norival, por causa disso, né? A Marionice ainda estou tendo mais convívio agora na pandemia, mas fora disso a gente tem convívio muito bem. A gente se encontra, vou na casa deles, né? E a senhora, agora, olha como Deus é lindo, né? Deus te deu a oportunidade de agora, de poder, depois de tanto tempo difícil que a senhora passou, de poder rever seus irmãos e ter esse vínculo de irmãos mesmo depois, né? Você conseguia, eu me lembro que a gente visitava às vezes o tio João, tio Norival. Eu me lembro bastante quando a gente visitava a tia Maria Eunice, mas o tio João morava fora, né? O único que morava fora. Mas eu não me esqueço desse convívio. E Deus permitiu, depois que você rendeu sua vida para Cristo, você ter esse retorno, essa liberação. E como foi esse processo de liberar perdão, mãe? Olha, acho que da mesma forma que eu sempre orei, pedindo para Deus que eu queria mudança na minha vida, Deus trabalhou nessa área também. Porque às vezes você fica se questionando, né? Por que aconteceu isso? A culpa era de quem? Por que a gente foi separado? Então eu pedia sempre para Deus que eu não queria ter mágoa no meu coração, não queria que nada me entristecesse. Então eu creio que Deus, ouvindo as orações, Ele foi trabalhando na minha vida. A senhora teve esse tempo que Deus também providenciou da sua mãe morar com a gente, a minha avó. E foi um tempo talvez de cura também, né? Tanto para ela quanto para você. É Pra verdade. senhora. Embora a gente saiba disso, o afeto era diferente. A É. senhora nunca teve uma mãe que pegava no colo, que abraçava. A senhora não Não, teve nunca isso, teve né? nem mãe nem vó, nunca fui de receber carinho, assim, de dar um abraço, de falar que eu te amo, como a gente fala hoje em dia, nunca recebi isso. Um colo para chorar. Não, não tinha. Então eu imagino as pessoas que nos assistem agora, muitos estão passando por situações como essas, né? Talvez não tenha um colo para chorar, talvez não teve ou não tenha uma mãe ou um pai presente, mas nós temos o Pai sublime, um Abba Pai, né? Se a gente entregou a vida para Jesus, a gente pode chamar o nosso Pai de Paizinho, nosso Deus, né? É, Então, eu acho que uma das coisas fundamentais para a mudança, né, mãe, para a sua força de mudança foi Deus na sua vida, né?
foi Deus na minha vida, foi a busca por Deus, né? De querer sentir Deus na minha vida, tocar a minha vida. E nesse tempo eu me lembro que nós fomos crescendo, depois veio o André, e 9 anos depois veio o Felipe. E eu me lembro que nós frequentávamos igrejas diferentes, tal. E eu me lembro que até hoje, que enquanto meu pai ia para uma igreja, a senhora ia para outra, e eu ficava pingando, né? Ia um pouco numa, um pouco em outra. Mas eu sei que a oração da senhora é que a gente fizesse parte todo de uma igreja só. É, E foi quando a gente mudou-se para um outro bairro da cidade, no Parque Residencial. E São ali, José. isso, e ali nós fomos, começamos a participar de uma outra igrejinha bem simples, mas como Deus falava com a gente naquele lugar. Muito bom. Tenho ótimas lembranças daquele lugar. Pastor Pedrinho, irmã Marta, O pastor Pedrinho, Valdir, a irmã Marta, o Vera, Valdir, primeiro foi o irmã Carlos e a Vera. Denise, né? O Carlos e a Denise também foram importantes. Que através deles a gente foi para lá. Tá, eu quero só dar dar uma pausa aqui. Vem aqui. Nós temos uma surpresa para a senhora, para depois a gente continuar. A igreja, não esqueça o nome da igreja, Igreja Evangélica do Povo Livre. Igreja, Era uma igreja muito simples, mas Deus falava tanto porque Deus não se limita a templos feitos por mãos humanas, né? Olha só quem que nós temos aqui, só para mandar um abraço para a senhora. Boa noite, Cláudia, tudo bom? Deus abençoe. Amém, amo vocês. Deus abençoe muito a vida da senhora. Amém. Oi, Melina, oi. Melina. Oi, vó. Oi, Márcia. Oi, Matheus, oi, Marina. Oi, vó. Família linda que eu amo. Deus abençoe, está sendo muito Amém. edificante. Um beijo Amém. no Glória a coração. Deus. Amém. Beijo para vocês. Não podia deixar de passar esse tempo sem a aparição deles, né? Com certeza. Mas eu me lembro quando a gente veio para o Povo Livre, nós éramos bem pequenininhos, né? E Deus falava tanto através das pessoas. Uma igreja tão simples, é uma casa que foi alugada e a gente tinha... A minha primeira professora de escola dominical foi minha mãe, vocês que nos assistem. Ela dava aula para a gente lá no fundo da igreja, que era uma casa, no quintal lá. Estava conversando esses dias com um dos filhos de um dos pastores de lá. E nós estávamos relembrando. Ô mãe, como era esse desafio de cuidar de 4 filhos, né? Uma menina e 3 homens. Não era fácil. Não era fácil, mas Deus, ele nos capacita, né? Eu sei que eu dei muito queria trabalho. às vezes eu queria ter sido uma mãe melhor do que eu fui. Porque às vezes eu me questiono sobre isso. Que eu podia ter dado mais para vocês, mas era o que eu tinha aprendido. Era né? o que você podia oferecer, mãe, mas eu acho que a senhora ofereceu o que a gente precisava, né? Eu acho, não tenho certeza disso. Eu sou eternamente grato a Deus e à sua vida por conta da educação que eu tenho. A senhora foi uma grande discipuladora, porque a senhora levou todos os seus filhos a receberem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E eu não me esqueço de nenhuma das coisas que a senhora fazia. Às vezes a senhora levava a gente para a cama para dormir, pegava aquela coleção de 6 livros, as mais belas histórias da Bíblia, e contava aquelas histórias. Ou então pegava aqueles joguinhos bíblicos que eu ainda tenho aqui em casa, que a gente preenchia com perguntas bíblicas. Muito do que eu sei da Bíblia hoje eu devo à senhora pela sua dedicação e pelo seu empenho. Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. A senhora acha que devia ter sido melhor, mas para mim a senhora foi ideal. Foi a mãe que eu precisava. Amém. Vamos avançando aqui. Mas aí o tempo foi passando, né? E eu fico pensando nisso agora que nós estávamos conversando, né? Um histórico tão difícil de não ter presença de mãe, de pai, e como poder ter sido uma mãe tão boa com a gente, né? Com todo o trauma, com toda a tensão, com todo o estado nervoso, né?
Ainda a gente pôde ser educado pela senhora, levado para o caminho do Senhor. Nenhum dos filhos se desviou dos caminhos do Senhor. Então nós temos que louvar e bem dizer. Eu estou falando com a senhora, mas o pai também faz parte disso. É que nós estamos conversando com a senhora agora. E aí depois começou a história dos filhos se casarem, né? E aí tem uma foto minha não, uma foto sua com o pai aqui, coisa mais linda os dois, né? Os bens preciosos da minha vida. Se eu estou aqui, eu devo a vocês também, né? Amém. Ao amor que houve em vocês. O casamento não é um mar de rosas, não é verdade, mãe? Não, Tem vai as se lutas, construir no dia a dificuldades. dia. E aí os filhos foram se casando, e Deus foi te dando a graça de constituir uma família. Eu me lembro também, quando éramos crianças, que aquela igreja que nós começamos a frequentar, depois de um tempo ela se fechou, né? Foi fechada, e nós ficamos sem rumo para ir. Eu me lembro até agora, até hoje, que nós viajávamos às vezes para Agudos, às vezes para Bauru, procurando uma igreja para frequentar. E depois de tanta busca, um pastor veio nos visitar, um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor Sérgio, e nós fomos muito bem acolhidos lá. E de lá para cá, a senhora e o pai estão lá, minha irmã também, meu irmão mais novo. Eu estive lá até vir para o Paraná, então fomos muito bem recebidos. Eu devo gratidão a Deus pela vida daqueles que nos receberam lá, aquela igreja amada. As oportunidades que nos foram oferecidas naquela igreja. A senhora também, né, foi líder das mulheres, da SAF, né, que é a Sociedade das Mulheres. Fui a presidente, né? E não é diaconisa e presbítera porque não existe esse cargo na Igreja Presbiteriana do Brasil, porque se tivesse a senhora teria esse cargo, tenho certeza absoluta. Ai, ai. A senhora ama, é uma coisa que eu gosto de falar para os irmãos aqui da igreja e para você que nos assiste. Minha mãe ama visitar as pessoas. Gosta de ir nos hospitais visitar as pessoas. Minha mãe nos traz lições muito preciosas. E eu estava falando com ela antes da gente entrar ao vivo aqui. Uma das coisas que eu vejo muito claro na vida dela é a facilidade, ou seja, a facilidade para liberar perdão. Eu imagino quantas situações de mágoas que ela já passou na vida, e eu vi algumas delas, presenciei, chorou, lamentou, mas o tempo foi passando e ela liberou perdão. E às vezes você e eu, muitas vezes guardamos rancores, mágoas, ressentimentos, e isso vai nos matando, e isso vai nos deixando, nos vai adoecendo esse ressentimento. E muitas vezes isso somatiza fisicamente e nós ficamos doentes. É hora de nós liberarmos perdão para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida que agrade o Senhor. A senhora me ensinou isso, mãe. Eu confesso que eu não tenho tanta facilidade como a senhora tem, mas Deus tem amolecido o meu coração. E Não é fácil liberar perdão, mas é Deus que você coloca na mão dele, ele que vai trabalhar e vai te fortalecer. pensando em tudo que a senhora passou, a senhora liberou perdão de umas coisas muito difíceis, mas foi uma libertação, né? Foi. Porque há quem diga que aquele que não perdoa toma veneno querendo que o outro morra, né? É verdade. Então eu vejo isso muito claro, o quanto Deus te deu também força para superar todas essas crises, nessas caminhadas todas. E depois de um tempo, eu fiquei pensando aqui, nós fomos para o seminário, a Lília foi antes, né? Foi um desafio. Eu imagino, agora eu sendo pai e mãe, a gente valoriza muito mais pai e mãe quando a gente vira pai e mãe, né? Se torna. E eu começo a ver as nossas preocupações com os filhos. Eu imagino a senhora quanto se preocupou com a gente quando a gente se casou, quando a gente mudou de cidade, né? Se tava... Foi muito difícil. Quando a Lília foi para o seminário, foi muito difícil. Minha mãe estava morando com a gente, aí minha mãe, eu chorava todo dia. Minha mãe falou assim, ó, eu quero que você pare de chorar, porque sua filha está viva. Minha mãe falou assim, eu posso chorar porque meu filho está morto, que era o tio Zé, né? Ela falou assim, eu não quero ver você chorando mais. Daí eu parei de chorar.
Depois você casou, né? Foi para o seminário. Então, chorava, sentia também, mas só que Deus já tinha trabalho Trabalhando. trabalhando. É a síndrome do ninho vazio, né? É, No final das contas, mãe, ficam os dois, né? é. Começa os dois e vai terminar os dois. Ainda bem, né? Deus quiser, em nome Louvado. de E é Jesus. obviamente que a Bíblia diz também que como fruto disso tudo, né? Uma família que tinha dois, de dois foi para seis, e de seis agora já perdemos as contas, né? É, estamos com 19. Olha lá, tá aparecendo uma foto aí agora os filhos, a senhora e o pai no casamento do Felipe. É, É uma mas, família linda que a senhora tem, né? Eu tenho orgulho santo, não amém. orgulho ruim, né? Sei. Mas uma alegria de fazer parte dessa família. Eu louvo a Deus porque nós não tem coisas que a gente não decide na vida. A gente não decide quem vai ser o nosso pai, a nossa mãe, quem serão nossos irmãos. Mas Deus tinha um plano perfeito para tudo isso e colocou eu no lugar certo para as pessoas Amém. certas me cuidarem. Então eu Amém. louvo a Deus pela sua vida. Eu sei que cada um dos irmãos também pensa da mesma forma. E agora, né? De seis, nós temos uma foto, não vai ter todo mundo ainda aí, mas tem uma foto aí do casamento do Felipe, ainda faltava alguns netos que nasceram depois, mas É, a família foi crescendo, né? De dois, são 17, a senhora faltavam falou? três aí. Faltava a Cecília, a Luísa e o Vicente. Pois é. E como é a sensação no seu coração agora, quando você olha e reúne toda essa família imensa que a senhora tem? Qual a sensação que a senhora tem olhando para trás, depois de toda essa história de abandono, de, de, de não ter vivência com pai e mãe, e você olha agora essa foto, encontra com seus netos, filhos, qual a sua sensação? É uma alegria imensa, é uma sensação de gratidão. Como todo dia, todas as orações, tanto na devocional como à noite, o que eu agradeço a Deus pela família que Ele me deu, pelo esposo, pelos filhos, pelas noras, pelo genro, pelos netos e netas. A minha oração é essa. Agora confunde até nome de neto, de filho, né? Porque Agora troca o nome de todo mundo. só não pode confundir o nome do marido, né? Do marido eu não troco. Mãe, eu queria que a senhora tivesse, se Deus colocou no coração alguma palavra para a pessoa que esteja passando uma situação muito difícil hoje na sua vida, na vida, talvez que precisa superar, enfrentando situações de crise, de abandono, de falta de perdão, o que a senhora poderia dizer nesse tempo? Olha, o melhor lugar para buscar é Deus. Muitas vezes, quando eu estive em momentos difíceis, eu ajoelhei, orei e pedi para Deus. Chegou o momento em que Deus me deu a resposta no mesmo dia. Então eu digo, se você está atravessando, quem estiver nos ouvindo, que estiver atravessando um período difícil na vida, na família, ou em qualquer da família, qualquer Área. situação, qualquer área na vida, que busque a Deus, que a resposta nossa é só Ele. E Ele vai dar a resposta, pode dar a resposta na hora, como pode demorar para dar, mas Ele dá no tempo certo, na hora certa. E tem que ter fé em Deus e buscar ler a palavra, que a palavra tem resposta para todas as coisas da nossa vida. A senhora tem algum versículo da sua vida? E todos pecaram, estão destituídos da glória, foi o versículo que marcou a minha Romanos vida. 3:23. Romanos 3:23. Carecem da glória de Deus. E o Romanos 6:23 diz mais à frente, porque o salário do pecado é a morte, mas dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você que nos assiste, meu irmão, minha irmã, você que é familiar nosso, se você ainda não entregou a vida para Jesus, eu creio que essa é a oportunidade, né? É o dia que se chama hoje, né? Não tem que ter amanhã. Fica deixando, protelando decisões, né? Amanhã pode ser muito tarde, diz um hino. É o dia que se chama hoje, é hoje o dia aceitável de se render a Jesus Cristo, porque essas crises que a minha mãe venceu e tem vencido, eu também, outras, e talvez você esteja enfrentando, sem Deus é impossível superá-las. É com a força de Deus,
Porque a Bíblia diz também em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Não é para todos. Então, se você ama a Deus, se você se rendeu a Jesus, tudo vai cooperar. As coisas boas e ruins vão cooperar para o seu bem, como aconteceu na vida da minha mãe. Coisas boas, coisas ruins, mas tudo Deus trabalhou para formar essa mulher que vocês estão ouvindo agora, para forjar essa joia, para lapidar essa joia que Deus colocou na minha história e que me deu tantas lições, né? Eu estava pensando antes de iniciarmos essa live, das vezes que a senhora me corrigiu, todas elas eu mereci. Então eu não tenho mágoa nenhuma, né? Precisava de todas elas. E eu sei que todas elas foi por amor, mesmo em momentos que a senhora estava extremamente irritada, todas elas foi. Eu não fui fácil também, eu sei que meus irmãos também deram trabalho, mas Deus usou a sua vida para formar esse rapaz que está aqui na sua frente hoje, que tem temor do Senhor, que ama a causa do Senhor, que quer ver todos os familiares rendidos aos pés de Jesus, com compromisso sério com Deus. Não é? Eu não quero, eu espero e oro por esses que nos assistem. Deus não chamou você para ser religioso, Deus chamou você para ser cristão. Cristianismo não é religião, cristianismo é estilo de vida, é relacionamento com Deus, com Jesus. Independente da placa de qualquer igreja ou denominação, Deus quer que você tenha um relacionamento com Jesus, com Ele através de Jesus. Eu sei que o sonho e a oração da minha mãe é que toda a sua casa, não só seus filhos e marido, mas todos os seus familiares, irmãos, se rendam aos pés de Jesus. Amém. Não é isso? É. E também eu queria deixar uma palavra assim, para quem estiver nos ouvindo, que a nossa vida é uma constante luta, é um batalhar, dia a dia. Então nós vamos ter momentos difíceis, momentos bons, mas a gente andando com o Senhor vai nos livrar de todas as nossas angústias. Ele vai estar conosco em todos os momentos. A palavra de Deus fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele vai estar conosco todos os dias. Amém, amém. Mãe, o pai está por perto aí? Tá. Então vamos chamar ele para ficar do seu ladinho agora. Ele vem vindo. Minha joia rara. Os olhinhos claros. Vamos fazer 50 anos de casado, 49 esse ano. Como diz um presbítero. Fala, meu amado irmão. Cristo é irmão filho. Também. Irmão em Cristo, tá falando. Sim. Esse é o segredo da família de Deus. Eu sou filho, vocês são meus pais, mas na família de Deus, além disso, nós somos irmãos na fé. Irmãos. Porque Deus não tem neto, Deus não tem pai nem mãe, Deus só tem filhos. Verdade. Eu louvo a Deus pela vida de vocês dois, né? Vocês são pessoas muito especiais para a minha história. Deus usou vocês para me forjar, para me passar valores, tanto para mim quanto para todos os meus irmãos. Então sou grato a Deus pela vida de você. Louvo a Deus pela vida do pai, que entrou na história da mãe num momento muito difícil. A história dela foi uma história muito difícil. E que Deus abençoe as suas vidas grandemente. Grandemente. A mais do que já tem sido abençoado, né? E nós fazemos parte, nós somos a herança do Senhor na vida de vocês. Amém. E Deus abençoou tanta herança que Deus netaiada de todo lado aí, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ô pai, o senhor quer falar alguma coisa antes de orar? Eu quero dizer o seguinte, é que eu sou a testemunha viva, né? De todo esse testemunho que a sua mãe disse aí de superação, porque somando todo o nosso tempo de namoro, noivado, casamento, então nós estamos 56 anos que estamos se convivendo com o outro, e eu pude fazer parte dessa história, né? E eu tenho certeza absoluta, como acompanhei, se ela venceu tudo isso aí, foi com a Bíblia na mão e o joelho no coração. A Bíblia na mão e o joelho no chão. É só assim que a gente pode vencer esses gigantes da nossa vida. Amém. Ela venceu dessa forma. Ela é uma vencedora. Eu estava pensando aqui também, a minha mãe, eu me lembro também, vou terminar esse tempo para o senhor orar. Eu me lembro uma vez que eu estava
A sua mãe tinha viajado, eu acho, né? Eu gostava de dormir com meu pai. Aí, de vez em quando, uma vez eu ouvi, a minha mãe tinha viajado, a senhora tinha viajado, e era umas 5, 6 horas da manhã, e eu acordei e falei, vou lá deitar com meu pai. Só que daí eu comecei a orar, comecei a ouvir uns soluços, um choro, né? E eu fui quietinho, fui espiar, meu pai estava ajoelhado na cama chorando, orando pelos filhos. Então isso eu não esqueço. Então esses valores, esse legado que vocês têm deixado da minha vida, eu vou levar para os meus filhos, se Deus permitir, para os meus netos, para todas as gerações, porque foi Deus quem colocou vocês na minha vida, como também colocou o avô meu, né, na história do meu pai, na história da senhora, um homem de fé. Então que Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. Ô pai, eu queria que o senhor fizesse uma oração para a gente terminar esse tempo. Primeiro eu vou dizer assim o seguinte para você e para todos que estão ouvindo. A gente começou em 2, como a mãe já pôde dizer agora de pouco, né? Hoje chegamos aos 19, mas estamos sozinhos aqui na casa, né? O ninho está vazio, mas graças a Deus que a nossa família está na presença do Senhor. Amém. Eu louvo a Deus por tudo isso. Todas as noites eu coloco cada filho, cada neto, cada nora, genro e a minha esposa e eu na presença do Senhor. Se não fosse o Senhor na nossa história, o que seria de nós? Verdade. Eu sei que Ele vai continuar nos abençoando. Amém. E a cada um daqueles que estão ouvindo aqui, se entregar a sua vida para o Senhor e levar uma vida assim na presença dEle, buscando a face dEle, orando, eu sei que o Senhor fará grandes obras e grandes proezas. Amém. E cada um irá vencer esses gigantes da vida, que são essas lutas, essas preocupações que nos acontecem. Amém. Então vamos orar. Tá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos neste momento tão importante, desta live em família, Senhor, meu filho, o pastor Juninho, a minha esposa Cidinha, essa mulher de fé, que eu amo tanto, Senhor, presente do Senhor na minha vida. Eu te louvo, Senhor, pela Lília também, que está aqui, foi a minha primeira e única filha, Senhor. Te louvo pela vida dela e de toda a família dela. Eu peço uma bênção especial sobre cada um de nós e também que estejas visitando todos aqueles que nos assistem nesta noite, Senhor. Amém. Aqueles que estão com problema, com dificuldade, entra, Senhor, na causa de cada um, curando as enfermidades, livrando, libertando, restaurando lares, libertando, Senhor, de toda enfermidade, de todo mal, e cada um possa ver em Ti exemplo de vida, Senhor, e possam receber a Ti como único Deus, Senhor e Salvador. Amém. Cuida, Senhor, de todos nós e nos abençoa para sempre, Senhor. É a nossa oração, o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 A Lília pode aparecer no meio de vocês dois para a gente encerrar? Apareceu no meio aqui. Do lado. Tira uma foto. Vai ficar registrada, né? Esses são nós somos os dois filhos mais velhinhos aqui da família. Né? Um abraço para toda a família. Que Deus seja louvado. Lília, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Tá. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. E eles deram aquela estrutura que nós temos hoje para ter uma vida e uma família com Deus, né? São exemplos para a nossa vida, para nós olharmos para a vida deles e termos a nossa família agora diante da presença do Senhor. Então é uma alegria tê-los como pais. E como a mãe disse que acha que talvez não foi uma boa mãe, ela foi a melhor mãe que nós poderíamos ter, e o pai também foi o melhor pai que nós poderíamos ter. Porque os valores que norteiam as nossas vidas e que nós transmitimos para os nossos filhos, foi com eles que nós aprendemos a amar a Deus, a olhar o próximo, a se importar com as outras pessoas. Então foram eles que nos ensinaram tudo isso. Amém. Então eu sou grata a Deus por isso. Amém. E grata a eles também. Então dá um abraço neles por mim aí, que eu não posso estar aí, né? Um abraço para você. Com Covid e tudo. Fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí. Amo vocês. Vamos comer uma pizza agora. Na oração encontro calma,
Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Faz sentido, pois me dá força